Abra comigo em 1 Samuel capítulo de número 19. Diz assim a palavra de Deus. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles, e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Amém? Vou ler de novo, preste atenção. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles, e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Agora eu leio a terceira vez e você repete em seguida. Vamos lá? Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles, e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Amém? Você crê que isto aconteceu? Então você que crê, coloque a sua Bíblia agora sobre o teu assento e vamos dar para a palavra de Deus uma grande salva de palmas. Vamos aplaudir e vamos glorificar ao Senhor e a sua palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, a tua palavra vai ser pregada, a tua palavra vai ser ministrada agora. Quem somos nós? Quem é o homem para falar do teu nome, para pregar a tua palavra? Vem o teu Espírito Santo neste lugar e use a boca do pregador. Usa, Senhor, os lábios do mensageiro, que não seja homem ou carne falando, mas o teu Espírito Santo a falar com cada pessoa que aqui está. Envia a tua palavra com poder e com autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual vai ser mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Por favor, igreja, podeis tomar assento. Quando Davi derrotou o gigante Golias, ele ainda era um rapaz desconhecido em Israel. Mas aquela façanha que Davi realizou fez com que o nome dele se espalhasse por todo Israel, e as pessoas passaram a conhecer Davi em todos os lugares. Porque Saul, que era o rei, ele já havia enviado várias companhias, vários exércitos, vários homens, para tentarem derrubar aquele filisteu que ficava afrontando os exércitos do Deus vivo, e todos fracassaram. E cada vez que ia uma nova companhia, eles voltavam dizendo a mesma coisa: nós não podemos contra este gigante filisteu. Quer dizer que em Israel não havia um homem sequer que fosse capaz de enfrentar aquele gigante e de tirar a afronta que estava sobre Israel. Então o povo estava sofrendo, o povo estava desanimado. O próprio rei não saía do trono, porque ele não tinha coragem de enfrentar aquele gigante. Então não havia em Israel nenhum homem capaz de se levantar contra aquele inimigo e lutar frente a frente para que Israel saísse de debaixo daquela situação de vergonha. Aí Davi se apresenta. Quando Davi se apresentou para a batalha, ele foi logo dizendo
Quem este incircunciso filisteu pensa que é? Para afrontar os exércitos do Deus vivo. E as pessoas ficaram surpresas, porque Davi, ele não era um soldado, ele não era um homem que estava acostumado a estar nos campos de batalha. O que Davi fazia da vida, hein? Ele era um pastor de ovelhas. E você concorda que lidar com ovelhas é bem diferente de lidar com homens armados? É ou não é? Alguma vez você já ouviu falar que um pastor foi mordido por uma ovelha e foi parar no hospital? A ovelha, coitadinha, é um animal inofensivo, não oferece risco de vida para ninguém, não oferece perigo para ninguém. Nunca se ouviu dizer que uma pessoa foi ferida por uma ovelha. Pode até ser que ela tomou um chega para lá de um bode, mas ovelha não. É ou não é? A ovelha é inofensiva. Então Davi, ele era um simples pastorzinho de ovelhas. Quando ele se apresenta e ele diz: pode deixar que eu vou lá enfrentar este filisteu, os homens que eram treinados para a guerra olharam para ele e começaram a balançar a cabeça, dizendo: esse rapaz está louco, ele não sabe o que está falando, ele não conhece o nosso inimigo, ele não sabe o que está dizendo. Só que Davi foi lá, com apenas 5 pedras e uma funda. Ele girou a funda, e quando ele soltou, a pedra atingiu aquele buraco que ficava nesta parte do capacete de bronze do gigante Golias, e a pedra entrou justamente na única parte aberta do capacete e atingiu a testa do gigante, e ele caiu por terra. Israel passou a reverenciar Davi como o novo herói nacional. Todo mundo ficou maravilhado que um jovem rapaz, simples pastor de ovelhas, tivesse feito algo tão grande. Até o rei Saul ficou maravilhado. E Davi passou a ser, durante um tempo, o braço direito do rei Saul. Mas embora Saul tivesse ficado maravilhado com a façanha daquele jovem, vai acontecer uma coisa ali, que acabou ferindo o coração do rei. E o rei ficou extremamente perturbado que aquilo tivesse ocorrido. Vamos ver o que aconteceu? Coloque aí comigo em 1 Samuel 18, por favor. E vamos ler o que está escrito no versículo 7. Vamos ver aqui o que aconteceu que deixou Saul extremamente indignado e perturbado. Verso 7 diz assim, ó: e as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Quer dizer que isso virou uma música em Israel. Sinceramente, eu não sei qual era o ritmo da música. Era como se fosse uma torcida organizada. Quando Davi passava, as mulheres: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Tan, 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 tan. E aquilo começou a entrar na cabeça do rei Saul. E ele já não suportava mais ouvir aquela música que dizia o tempo todo: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E olha o que diz o versículo de número 8. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino? Então Saul começou a pensar: se eles estão dizendo que Davi mata mais gente que eu, então o que falta para Davi, a não ser o reino? Daqui a pouco este povo coloca Davi no trono, e me tiram daqui.
Então aquilo deixou o rei Saul extremamente indignado. Saul, com inveja de Davi, ele vai começar a enxergar Davi como seu maior inimigo, como seu maior concorrente. Só que Saul, ele não sabia ainda que aquele jovem chamado Davi já tinha sido ungido pelo sacerdote Samuel, a mando de Deus, para ser o novo rei de Israel. Porque se Saul já soubesse que Davi já tinha sido ungido para ser o novo rei, então ele já tinha dado um jeito em Davi há muito tempo. Ele nem sabia disso, mas ele vai começar a se sentir incomodado com a presença de Davi. E ele vai ficar com tanta, mas com tanta inveja de Davi, que ele vai decidir que Davi tinha que morrer. Então Saul vai começar uma perseguição implacável contra a vida deste rapaz chamado Davi. Só para você ver até onde foi a indignação do rei Saul, confere comigo aqui o capítulo 18, versículo 11, veja o que está escrito aí. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Quer dizer que ele viu Davi passando, ele pegou uma lança e rapidamente atirou aquela lança, mas o Espírito de Deus avisou Davi do perigo e Davi se desviou. Não contente de não ter encravado Davi na parede, ele pega outra lança e atira rapidamente, e Davi se desvia de novo. Veja que ele estava disposto a matar Davi. Saul estava tão perturbado, mas tão perturbado, que ele só conseguia enxergar Davi como um inimigo e não mais como seu aliado. No versículo de número 16 está escrito: porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Davi era um homem do povo, não é? Depois que ele virou um herói nacional, ele não deixou aquilo subir para a cabeça. Ele continuou tratando todas as pessoas como se ele fosse igual a elas. Você sabe que tem gente que quando consegue ter alguma coisa na vida, às vezes a pessoa não tem discernimento, ela deixa aquilo subir para a cabeça e ela já acha que é melhor do que os outros, não é? Mas o Davi não. Mesmo depois de ter se tornado conhecido, famoso em Israel, ele continuou sendo a mesma pessoa, continuou conversando com todo mundo. Às vezes as pessoas paravam Davi na rua: ei, Davi, você tem um tempo para mim? Claro, eu tenho o tempo que você quiser. Ei, Davi, você tem 2 minutos para mim? Eu tenho até 24 horas se você quiser. Ele saía e entrava diante do povo, e as pessoas amavam Davi, porque Davi era aquele sujeito que dava atenção para todo mundo. O rei não tinha tempo para dar atenção para o povo. Então o povo está vendo em Davi aquilo que eles esperavam ver no próprio rei. E Davi se torna mais importante do que o próprio rei de Israel. Como Davi tinha se tornado um herói nacional, e o rei Saul percebe que o povo amava Davi, então Saul vai bolar uma estratégia para matar Davi, sem que o povo fique sabendo daquilo. Porque se o povo souber que o próprio rei mandou matar Davi, então o povo vai se revoltar contra Saul, e vai até tirar Saul do trono. Então Saul, para não correr o risco de perder o reino antes da hora, ele vai planejar algumas estratégias para matar Davi sem que as pessoas saibam. Olha o que diz o versículo de número 17, estou no capítulo 18. Pelo que Saul disse a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher, sê-me somente filho valoroso, e guerrei as guerras do Senhor. Porque dizia Saul consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a
dos filisteus. O que Saul planejou? Vou colocar ele nos campos de batalha, vou mandar ele para a guerra. Os meus homens vivem falando que não tem condição de vencer os filisteus, então com certeza ele também não terá. Algum filisteu vai encravar uma espada no coração de Davi e ele vai morrer, e eu me livro do meu inimigo. Olha como o coração de Saul era maligno, não é? Ele se tornou maligno, porque ele viu que havia ali um concorrente que estava disputando o trono com ele. Não que essa fosse a intenção de Davi. Davi nunca quis tomar o trono de ninguém. Mas quando Deus decide fazer algo na vida de uma pessoa, ninguém pode impedir. Quando Deus decide que vai te abençoar, quem é o diabo para impedir? Quem é o patrão para impedir? Quem é o supervisor para impedir? Quem é o chefe para impedir? Deus tinha um plano na vida de Davi, e por causa deste plano, Deus estava abençoando Davi, dando a Davi graça diante do povo. Saul tenta matar Davi, mas ele não consegue liquidar Davi. Olha o que diz o versículo de número 25. Mais na frente aqui, nós vamos ver que Davi vai vencer todas as guerras que ele enfrentou, que ele lutou. E ele vai agora chegar diante do rei Saul. E Saul, vendo que Davi era vitorioso na guerra, ele vai fazer uma nova proposta para Davi, dizendo assim, versículo 25, estou em 1 Samuel 18. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. Agora Saul vai oferecer outra filha dele para Davi, e vai dizer: olha, o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios filisteus, para se fazer vingança contra os inimigos do rei. Saul pede 100 prepúcios de filisteus. Aí Davi vai para a guerra com seus soldados, ele mata 200 filisteus e traz 200 prepúcios. Saul está fazendo de tudo para prejudicar Davi, mas quanto mais ele tenta prejudicar Davi, mais Deus abençoa esse homem. Saul acreditou que desta vez Davi iria cair morto na guerra. Só que Deus tinha um plano na vida de Davi. Quando Davi foi para a guerra, ele traz 200 prepúcios de filisteus. Olha o que diz o versículo 27. Acompanhe comigo aí. Estou em 1 Samuel 18, verso 27. Então Davi se levantou e partiu, ele com seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios e os entregaram todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi. O próprio rei percebeu que não tinha como ele matar Davi, porque o Senhor era com Davi. Quando Deus é com você, nem a morte pode te alcançar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Bate a mão no peito aí e fala: Deus é comigo. Fala: Deus vai prover a minha vitória. Diga: Deus vai prover as minhas conquistas. Diga: Deus vai prover a realização dos meus sonhos. Diga: Deus vai prover livramento para a minha vida. Saul tentava matar Davi de qualquer jeito, mas Deus dava livramento para Davi. Deus provia livramento para Davi. Olha o que diz o versículo de número 29. Acompanhe, por favor. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. Veja que Davi não era inimigo de Saul, era? Mas Saul era inimigo de Davi. A inveja, literalmente falando, mata. É ou não é? Quem já ouviu esse ditado? A inveja mata.
A inveja que Saul sentia de Davi era de morrer. Se transformou em ódio. E aquele ódio fez com que ele só enxergasse Davi como inimigo. Mas Saul não pensava: Deus colocou esse rapaz aqui do meu lado para eu vencer. Ele só achava que Davi estava ali para prejudicá-lo. Então, quando Saul percebeu que todas as tentativas para matar Davi não deram certo, ele vai dar uma ordem direta agora. Agora ele não quer nem saber, agora ele vai extrapolar de vez. Eu não quero nem saber o que as pessoas vão pensar. Eu não quero nem saber se o povo ama Davi. Não quero nem saber se os meus soldados e os meus capitães veem Davi como um herói. Ei, você aí, vem aqui. Jonatas, meu filho, vem aqui também. E ele chamou todos os capitães, todos os principais soldados, os mais valorosos e valentes, e ele vai dizer: eu quero que vocês matem Davi. Você veja que o ódio se transformou numa coisa tão absurda que ele nem pensou a consequência daquela atitude que ele estava tendo. Ele chama aqui os principais, ele diz no versículo 1 do capítulo 19: e falou Saul a Jonatas seu filho e a todos os seus servos para que matassem a Davi. Porém Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi, e Jonatas o anunciou a Davi dizendo: meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te num lugar oculto, esconde-te. Você vê? Quando a graça de Deus está na vida de uma pessoa, até aqueles que deveriam ser inimigos desta pessoa se tornam aliados, não é? Porque, fala a verdade, que filho vai contra o pai e fica a favor de um amigo? Que filho é esse? Que fica contra uma ordem direta do pai e a favor de um amigo? Veja que tudo estava cooperando com Davi, e nós vamos entender já por quê. Olha o que diz o versículo de número 3, o versículo seguinte: e sairei eu e estarei à mão do meu pai no campo em que estiveres, e eu falarei de ti a meu pai, e verei o que houver, e tu anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul seu pai, e disse-lhe: não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons. Porque pôs a sua mão, a sua alma porque pôs a sua alma na mão e feriu aos filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste. Porque pois pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? O que o Jonatas está dizendo para o pai? Meu pai, que motivo que o Senhor tem para matar o Davi? Me diz, o que foi que Davi fez que desrespeitou o Senhor? O que foi que Davi fez para o Senhor ter tanto ódio dele assim? O homem só fez bem para Israel, tirou a afronta que estava sobre o nosso povo. Deus usou Davi para nos dar um grande livramento. Por que motivo tu matarias Davi? Olha o versículo 6, o que diz: e Saul deu ouvidos à voz de Jonatas, e jurou Saul: vive o Senhor que não morrerá. Jonatas, ele até conseguiu acalmar o coração de Saul por um tempo. Só que aí vai surgir uma outra guerra. E quem é que vai vencer a guerra? Davi. Porque quem anda com Deus só tem vitória, não é? Davi vai vencer de novo, mais uma guerra, e Davi vence de novo. E Saul vai voltar a ter inveja e ódio de Davi de novo. Olha o que acontece, versículo 10: e procurava Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o guardassem e o matassem pela manhã.
do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi e fugiu e escapou. E Mical tomou uma estátua e a deitou na cama, e pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra, e a cobriu com uma coberta. E mandando Saul mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse: está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, dizendo: trazei-mo mesmo na cama para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava a estátua na cama, e a pele de cabra à sua cabeceira. Olha só, diz a palavra que Davi fugiu, e ele foi para uma cidade. Esta vai ser a última fuga de Davi. Ele foge de Saul e ele vai parar numa cidade chamada Ramá, onde estava um sacerdote chamado Samuel, que foi o mesmo sacerdote que ungiu Davi para ser o novo rei. E este sacerdote, ele estava num lugar desta cidade chamado Naiote. Quero que você grave estas informações. Leia comigo aqui o capítulo 19, versículo 18. Davi, ele vai fugir para uma cidade chamada Ramá, e ele vai se refugiar num lugar com o nome Naiote. Leia aí o versículo 18. Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel, a Ramá. Ele participou tudo quanto Saul lhe fizera, e foram ele e Samuel, e ficaram em Naiote. Deixa eu explicar para você o que está acontecendo aqui. O sacerdote Samuel, ele tinha uma escola de profetas lá em Ramá. Então ele formava profetas para pregarem a palavra de Deus. Os homens que estudavam com o sacerdote Samuel estavam sendo preparados para fazer a obra. No versículo 19, leia comigo aqui para você ver esta informação. Diz assim: e o anunciaram a Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então, nesse lugar que funcionava a escola de profetas de Samuel, o sacerdote. Agora, vamos entender uma coisa aqui importante. Nós estamos vendo que Davi, ele está sendo perseguido. E o seu perseguidor já enviou mensageiros para prendê-lo. Estes mensageiros estão sabendo que Davi fugiu para este lugar chamado Ramá, que é em Naiote. Aliás, para este lugar chamado Ramá, e ele está refugiado num lugarzinho chamado Naiote. E eles vão lá dispostos a prender Davi. Mas no versículo 20, que foi aonde nós lemos inicialmente, diz o seguinte, ó: então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas, ou seja, os alunos do sacerdote Samuel. E aquela congregação de profetas estava profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles, e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Quer dizer que aqueles soldados que o Saul enviou para matar Davi, quando eles entraram naquela cidade chamada Ramá, e foram até o lugar chamado Naiote, aonde o sacerdote Samuel estava pregando a palavra para aqueles profetas que estavam congregados, aqueles mensageiros, soldados, viram aqueles profetas profetizando, e na hora que eles entraram ali no meio para pegar Davi, para capturar Davi, o Espírito de Deus que estava na vida daqueles profetas, na vida daqueles homens, veio sobre a vida daqueles mensageiros, e eles também começaram a profetizar junto com aqueles profetas ali. Mas preste atenção, porque há algo interessante aqui, vamos entender. Saul, ele achava que agora ele conseguiria realizar o seu intento, só que Deus estava olhando tudo o que estava acontecendo ali. Deus não sabia que o seu servo estava sendo perseguido injustamente? Sabia ou não sabia? Deus não sabia que
aquela tentativa de matar Saul, era sem razão, de matar Davi, era sem razão, sem motivo, sabia ou não sabia? Então nós estamos vendo uma coisa que acontece com a gente neste mundo. Nós que estamos neste mundo, nós vamos sofrer todo tipo de injúria, de perseguição, de calúnia. As pessoas, elas irão tentar nos prejudicar sem motivo. Quem já passou por isso, levanta a mão. O diabo vai levantar pessoas para armarem ciladas contra a tua vida. O diabo vai colocar pessoas que estavam do seu lado contra você. E vai chegar o momento que o diabo vai fazer você pensar que está sozinho. Mas ouça o que eu quero te dizer. Deus está vendo tudo. Deus está contemplando a tua vida. Ele sabe o que está acontecendo. E eu garanto para você que Deus, Ele não vai deixar tudo isto continuar. Acredite, Deus já está tomando providência na tua vida. Está para acontecer uma coisa grande na tua vida que você nem imagina o que é. Diga glória a Deus. E não vai adiantar você pedir socorro para o homem, porque o homem não pode te ajudar. Quem já leu os Salmos de número 121? Ele está dizendo assim: elevo os olhos para os montes. Preste atenção. Olha a expressão que ele usa: eleva os olhos para os montes. Se o que ele vê à sua volta são apenas montes, onde é que ele está? Ele está num vale. O vale é uma depressão entre montes. Ele está num vale. Um vale é um lugar cercado de montes muito altos. Então ele está precisando de ajuda, não está? Aí ele diz: eleva os olhos para os montes. Ele começa a olhar para os montes, esperando que lá do alto de algum destes montes surja alguém para lhe estender a mão, para lhe socorrer, para lhe prestar ajuda, socorro. Então ele olha para os montes e ele fica horas e horas olhando para os montes, esperando que de algum daqueles montes ali venha o socorro que ele precisa. E ele espera, 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 e o socorro não vem. Aí ele pensa bem e olha para o alto. Ele olha para cima. E quando ele olha para cima, o que ele diz? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro não está naquilo que eu posso ver, mas sim naquilo que eu não posso ver, mas que é real. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Onde é que Davi estava quando os mensageiros de Saul foram lá capturá-lo? Onde é que ele estava? Ele estava no meio daqueles profetas em Ramá. Ele não estava num vale. Ele estava no meio dos profetas em Ramá. Imagine, quando os mensageiros de Saul chegaram. Vem aqui os mensageiros. Só 2, tá bom. 2 já resolve. Vem aqui, profeta. Não. Esse negócio de botou alterno. É mensageiro do diabo. Pode ficar desse jeito aí mesmo. Os mensageiros vêm para capturar Davi. Ó, o Davi está aqui, eu sou o Davi, tá? Não, peraí, ei. Vocês estão bravos? Vocês estão nervosos? Fica lá. Não foi assim que eu ensinei. Os mensageiros estão ali, ó, olhando para cá. Olha para cá, mensageiro. E o Davi está aqui. E os profetas estão aqui, ó. Quando Davi vê os mensageiros se aproximando, o que ele faz? Ele se esconde atrás dos profetas. Mas os mensageiros estão vendo ele. Estão vendo Davi, que está se escondendo atrás dos profetas. Mas de repente, o espírito que estava nos profetas entra na vida dos mensageiros.
E os mensageiros que estavam querendo capturar Davi, eles são tomados pelo Espírito de Deus. E eles começam a levantar as mãos e a glorificar. Eles começam a profetizar em nome do Senhor. Preste atenção. Obrigado, viu? Hein? É mole? Os caras querendo me pegar aqui no altar? Davi estava no meio dos profetas em Ramá. O que faz a diferença aqui é o lugar onde Davi está. Quero que você anote na sua Bíblia o significado do nome Ramá. Ramá vem de uma palavra hebraica, Ramak, que quer dizer lugar muito alto. Escreva isso. Onde Davi está? Em Ramá, quer dizer lugar muito alto. Ok. Na tradução do dicionário bíblico, edição atualizada, no lugar de lugar muito alto, eles simplificaram, escreveram a palavra altíssimo. Altíssimo. Percebeu aí a semelhança? Davi está num lugar muito alto, ou altíssimo. Eles vão buscar Davi lá, no lugar altíssimo, no lugar muito alto. Os mensageiros de Saul já estavam no lugar muito alto, ou seja, já estavam dentro do território de Ramá. Mas onde é que eles tinham que procurar o Davi? Para onde Davi e o sacerdote Samuel foram? Para um lugarzinho chamado Naiote, que está dentro de Ramá, que fica dentro de Ramá, é como se fosse um bairro, uma província, uma aldeia, que está localizada dentro daquela cidade chamada Ramá. Então eles estão ali, refugiados em Naiote. Anote o significado da palavra Naiote. Tem dois significados. Naiote quer dizer habitação ou morada. Diga comigo, Naiote. Habitação. Morada. Então, quando aqueles homens entram em Naiote, ou seja, quando eles entram na habitação de Ramá, do lugar muito alto, do Altíssimo, eles são possuídos pelo Espírito de Deus e eles começam a dar glórias a Deus. Sabe onde nós estamos hoje? Nós estamos em Naiote, que é em Ramá. Nós estamos na habitação do Altíssimo. E quando você está na habitação do Altíssimo, o diabo pode até vir para cima de você, mas ele não pode tocar, porque aquele que está debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele descansará. Oh glória! Nós estamos neste lugar. Quando a pessoa está na habitação do Altíssimo, quando nós estamos na habitação de Deus, porque Deus habita em lugares altos, nós estamos livres de qualquer ataque do inimigo. Eu quero que você acredite nisso. Se todos os exércitos do inferno vierem para cima de você e te cercarem, não temas, porque aquele que está em Ramá, aquele que está no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele descansará. Diga, eu estou em Ramá. Olha o que diz o versículo de número 21. E avisado disso Saul, enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então imagina a cena, tenta imaginar aí.
Quando Saul enviou aqueles primeiros mensageiros, eles não voltaram, ficaram lá. Porque quem é que não quer estar na habitação do Altíssimo? Não voltaram. Aí o Saul começou a perceber que os primeiros mensageiros estavam demorando muito, e falou: ei, vocês aqui, venham aqui, vão ver o que aconteceu com os mensageiros que eu enviei já faz horas. Procure saber por que eles não voltaram ainda, por que eles ainda não trouxeram Davi. E estes segundos mensageiros foram lá, e quando eles entraram em Ramá e foram até Naiote, que eles foram entrar no meio dos profetas para capturar Davi, o espírito que estava naqueles profetas veio sobre eles, e eles também começaram a profetizar lá no meio. E demoraram, e não voltaram para a presença do rei Saul. E o rei Saul achou estranho. Por que os primeiros mensageiros não voltaram? E os que eu enviei depois, por que eles não voltaram? Venham vocês aqui! E ele enviou terceiros mensageiros, que chegaram lá. E quando eles chegaram lá, eles viram que aqueles primeiros mensageiros estavam lá no meio dos profetas, e eles estavam falando uma coisa estranha. Eles estavam agindo de um modo diferente. Eles estavam até desarmados, a espada não estava na mão, o escudo não estava na mão. Eles estavam com as mãos levantadas, e eles estavam cantando uma música lá no meio. E eles até disseram: ei, o que vocês estão fazendo? Mas quando eles se aproximaram daqueles profetas, que eles entraram no meio, o Espírito de Deus também tomou posse da vida deles, se apossou deles, e eles começaram a pular e a glorificar a Deus ali em Naiote. Saul achou estranho. Já faz quase um dia que ele enviou os primeiros mensageiros, os segundos e os terceiros, e nenhum deles voltou. Sabe o que Saul vai fazer? Versículo de número 22. Então foi também ele mesmo a Ramá. O que quer dizer Ramá mesmo, igreja? Altíssimo, lugar muito alto. Foi ele mesmo. O que ele pensou? Ele bateu a mão no peito e falou assim: se você quer uma coisa bem feita, faça você mesmo. Não é assim que as pessoas falam? Se eu quero que uma coisa seja bem feita, tenho de fazer eu mesmo. Eu vou lá ensinar para esses incompetentes como é que se mata um homem. Vou matar Davi, vou acabar com a raça dele. E foi. Olha o que diz o versículo 22. Então foi também ele mesmo a Ramá e chegou ao poço grande que estava em seco. E perguntando disse: onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe: eis que estão em Naiote, em Ramá. Percebeu a ordem agora? Eis que estão em Naiote, em Ramá. Eis que estão na habitação do Altíssimo. Então foi para Naiote, em Ramá. Veja, repete-se de novo aqui. Então foi para a habitação do Altíssimo, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. A partir de hoje, todas as pessoas que te perseguirem vão sentir a presença do Espírito de Deus que está em você. Todos os que se levantarem contra a tua vida não vão conseguir ficar de pé. Eles vão se prostrar diante do poder do Espírito de Deus que está entrando na tua vida hoje. Sabe o que Deus vai prover na tua vida hoje? Ele vai prover uma unção tão poderosa, que as pessoas que vierem ficar perto de você, elas vão saber que não importa o que aconteça, o Espírito de Deus está na tua vida. Diga glória a Deus. Eu gostaria que toda a igreja agora ficasse de pé, por favor. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Deus, Ele tem uma maneira tremenda de trabalhar. Olha só, quem era Davi?
Hã? Ele era um pastor de ovelhas. E na casa do pai, quem ele era? O filho mais novo. Por que que Davi foi colocado nos campos para apacentar ovelhas? Porque ele era o mais novo, porque ele era o imaturo, ele era o inexperiente da casa. Os mais velhos, eles iam para os campos de batalha. Os irmãos mais velhos de Davi eram soldados na guerra. Davi não. O pai de Davi chegou para ele e falou assim, o Jessé, né, o pai dele: meu filho, você vai apacentar o meu rebanho, tá? Davi: sim, senhor, meu pai. O senhor quiser que eu faça, eu faço. Ele era um homem obediente, um jovem obediente, não é? Só que apacentar ovelhas, naquela época, para os judeus, era um símbolo de opróbrio. Um filho apacentar as ovelhas, o rebanho da família, era um motivo de opróbrio. Porque os nobres, eles não enviavam os filhos para apacentar os rebanhos, eles enviavam os servos, ou como você queira, os escravos, não é? Os empregados. Como Jessé não era um homem nobre, embora ele morasse em Belém, que não era uma cidade ruim de se morar, inclusive Jesus nasceu em Belém, não é? E foi criado em Nazaré, numa cidade muito pobre. Mas o Jessé, como ele não tinha servos e servas, então ele pensou assim: meu filho mais novo é imaturo, não tem experiência na guerra. Então, já que ele ainda não está na idade de se alistar para a guerra, eu vou mandar ele apacentar o rebanho. E foi lá. Então, em outras palavras, espiritualmente falando, o que Davi representava naquela família? A vergonha. Davi, ele era a vergonha da família. Mas Deus vai pegar aquele que era a vergonha da família e Ele vai colocar no trono de Israel. Você está compreendendo o que Deus quer fazer com você? O povo de Israel estava numa aflição tremenda. Aí Deus usa o profeta Isaías para dizer assim, ó: poxa, cansa ajudar o amigo, hein? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço, e eu te sustento com a destra da minha justiça. Esse é o teu amigo. Esse é o teu amigo. Tem pessoas que aparentemente estão do seu lado, mas na verdade não estão. Você vai no cabeleireiro, faz uma progressiva. Aí você chega para aquela amiga. Ela não diz nada. Aí você fala assim: você não percebeu algo diferente em mim? Não, o que você fez? Eu fiz uma progressiva. Ah, amiga, eu acho que não combinou com você. Só se for amiga do cão essa. Sua não é. Você já não estava bem. Foi fazer uma progressiva para ficar legal. Para pelo menos esquecer um pouquinho dos problemas, das lutas. Ah, eu vou lá fazer uma progressiva, eu vou ficar bem comigo mesma. Porque se a pessoa não está bem consigo mesma, ela não consegue ficar bem com mais ninguém. É verdade ou não é? E às vezes uma progressiva resolve. A tua mulher está terrível. Dá o cartão de crédito para ela. Essa aqui é brincadeira, não veio do céu não, viu? Minha esposa não é assim, já quero dizer logo.
A esposa é uma benção. É uma maravilha. Graças a Deus. Mas, você está entendendo? Deixa eu ir lá comprar um sapato novo. Fala um sapato aí que as mulheres usam que é show de bola. Scarpin. Pronto, acertei. É esse? Scarpin é duro, dói o pé, não dói? Fala aí, irmãs. Oi? Não dói, não? Eu pensei que era a marca do sapato. Não dói, não? É bom? Caro, né? Você compra um Scarpin. Aí a amiga senta do lado. Onde você comprou esse sapato? Quanto você pagou? Eu não gostei da cor. É até bonito, mas eu não gostei da cor. O pior é que você já usou o miserável e não dá mais para trocar. Sempre tem alguém que parece que está do teu lado, mas vive te puxando para baixo. É ou não é? Fala para a pessoa do teu lado assim, ó, sai de perto dessas pessoas. Amém? Todo mundo dizia que Davi não ia dar em nada. Mas quem era o amigo de Davi? O Senhor. O Senhor. Você acha que alguém foi com Davi, quando Davi falou que ia derrotar o gigante Golias? Você acha que alguém foi com ele? Ninguém. Pode ler a Bíblia, não foi ninguém. Ele foi sozinho. Aí o gigante começou a dar gargalhada na frente dele, né? Porventura pareço eu um cão, para tu vires a mim com paus e pedras? E o gigante Golias amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Davi olhou para ele. Tu vens a mim com espadas, com lanças e com escudos, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. O meu amigo, o que falou para mim que eu ia conseguir, o que me garantiu que hoje eu ia sair daqui com a minha vitória, o que me disse que hoje eu receberia um grande livramento. O teu amigo está dizendo para você hoje, é hoje o dia da tua vitória.